E aí, tranquilo, gente? Vamos aqui para mais uma questão de lógica. Eu lembro que a prova ela estava tão difícil, que eu virei para mim mesmo e falei assim: vou ter que fazer a questão de lógica, que era uma parada que eu não dominava. Mas acabou que eu consegui fazer, foi uma das que eu fiz de verdade. Então, como que a gente faz essa questão aí? Ele chama de conjunto verdade de uma sentença P de X, em um conjunto A, o conjunto de todos os elementos tais que P de A é uma proposição verdadeira. Aí ele define P, Q e R, e ele quer o conjunto verdade da sentença composta P implica Q ou negação de R, em função de VP, VQ e VR. E é importante chamar a atenção, porque pode ter sido a dúvida de muita gente, que esse C que ele põe aí é o complementar. Então, CAVP é o complementar em A de VP. E o que é VP? VP é justamente quando que o P é verdadeiro. V de P. Então, complementar em relação a A do V de P seria um F de P. Entende? O caso em que o P é falso. Beleza? Dito isso, eu montei uma tabelinha, tabela verdade. Aí eu quero que vocês parem com calma, se quiser até pause o vídeo para analisar isso aqui com calma. Eu vou tentar analisar com vocês, mas se vocês quiserem analisar sozinhos também pode. Eu botei o P como verdadeiro ou falso, o Q como verdadeiro ou falso e o R como verdadeiro ou falso. E aí eu fiz as combinações todas possíveis, VVV, VVF, deu 8 combinações, né? Não pulei nenhuma, não pulei nenhuma. Isso aqui é a minha base. Dado que eu montei isso, eu posso montar P implica Q e negação de R. A negação de R é fácil. É só, é só inverter a coluna do R. E o P implica Q, o verdadeiro pode implicar em verdadeiro, então é verdadeiro. O verdadeiro pode implicar em verdadeiro, então é verdadeiro. O verdadeiro pode implicar em falso? Não, então é falso. O verdadeiro pode implicar em falso? De novo, não, é falso. O falso pode implicar em verdadeiro? Sim, é aquele caso, né, que é um pouquinho anti-intuitivo, mas é verdade. Tanto que é o que mais acontece quando eu corrijo simulado, quando eu corrijo prova. Bem que brincadeira, não é o que mais acontece. Mas às vezes a pessoa errou alguma coisa ali no meio, só que ela errou de novo e aí acabou acertando. Uma coisa falsa acabou implicando numa coisa verdadeira. É meio isso. De novo, falso implicando verdadeiro, verdadeiro. Falso implicando falso, também verdadeiro, óbvio. Se parte de uma coisa falsa, grande chance de chegar numa coisa falsa. Então, basicamente, você fica com essas colunas aqui. O P implica que fica com quase tudo verdadeiro, exceto essas duas falsas. E aqui eu tenho a coluna do P implica que união, né, um ou, que é uma união, negação de R. Quando que uma dessas coisas, o ou, lembra que ele pode acontecer tanto de um lado quanto do outro. Tipo assim, vai ser verdadeiro quando ou o P implica que for verdadeiro, ou negação de R for verdadeiro, ou os dois. O que não pode acontecer é nenhum dos dois ser verdadeiro. E aí, se você olhar bem, esse aqui, união disso aqui é verdadeiro, união disso aqui também. Esse aqui vai ser o único que a união é falsa. Porque nenhum dos dois acontece. Todos os outros vão ser verdadeiros. Basicamente vai montar isso aqui, ó. Gostaram, né? Gostaram, né? Eu tenho meus truques. Enfim, aí todo mundo, se você olhar cada linha aqui, você vai ver VF, VV, FV, VF, VV, VF, VV. Todas as linhas têm pelo menos uma verdadeira, exceto essa aqui. Essa aqui é a única em que a união não dá bom, porque os dois são falsos, tá bom? Então você fica com isso aqui de resultado. Isso aqui é o seu resultado. E aí como que você expressa isso em função de VP, VQ, VR, os complementares? Aí é meio que análise de opção, cara, sinceramente. Só deixei aqui, né, mais claro o que eu queria. E de fato, cara, a letra A vai ser exatamente a nossa resposta. O que a letra A diz? Complementar de VP, união VQ, união complementar de VR. Ou seja, complementar de VP, FP. União VQ, união complementar de VR é um FR. Ou seja,
é falso P, união com verdadeiro Q, união com falso R. Falso R é justamente a negação do R, então são as colunas de V aqui. O VQ, união com FP, o VQ aparece todas nessas 4 colunas aqui que ele é verdadeiro. E o FP é justamente as colunas que eles são falsos. Se você olhar, a única que não acontece nenhuma dessas 3 coisas é a terceira coluna. O FP acontece nas 4 últimas, então está valendo as 4 últimas. O VQ aparece nas 4 últimas, mas aparece na primeira e na terceira também. Então faltou só a segunda e a quarta. E o FR, ele aparece nas linhas ímpares, né? Na primeira, na terceira, isso. Então, você vai ter exatamente isso que eu comentei com vocês. O único problema vai ser essa linha aqui que você tem VP, FQ e VR. Essa é a única linha que dá um problema desse. Todas as outras linhas você tem respostas, você tem verdadeiros. Enfim, vocês entenderam. Né? Então, de fato, é a letra A. Então, você, para concluir que não era nenhuma das outras, você teria que analisar. Eu já adianto que provavelmente não seria uma opção com interseção, porque, por exemplo, V de R interseção qualquer coisa. Pô, o V de R não abarca isso aqui. Então, isso aqui não vai estar na interseção. Entendeu? Então, eu desconfiaria das opções com interseção, mas também não é nada garantido. Beleza, gente? Então, não é uma questão, sei lá, fácil, mas eu acho uma questão simples, ainda mais considerando a prova do jeito que ela veio. Era uma questão que eu acho que você tinha que fazer. Então, se você não lembra de lógica, é uma boa hora para relembrar, tá? Então é isso, muito obrigado, vamos para a próxima.